Irmãos, para mim chegar aqui, a semana que vem, com muita alegria, dia do homem presbiteriano, eu completo 5 anos servindo nessa casa. Eu e minha família, graças a Deus. E nesse tempo, já junto com os irmãos, né, já cantamos no coral, já há 2, 3 anos atrás recebi o convite para ser diácono e faço com muita alegria. E agora, quase 5 anos, eu estou recebendo essa oportunidade de estar falando um pouco da palavra do Senhor. E vindo para a igreja, a gente vai estudando a palavra do Senhor, e eu cheguei a um momento muito que parece bobeira, irmãos, mas a gente muitas vezes não sabe nem para que está nesse mundo. E eu, aprendendo na palavra do Senhor, tem um versículo que marca muito minha vida. E faz sentido a minha vida, né? A gente vem para essa terra, tem filhos, cresce, quebra a cabeça e vem envelhecer e morre. Pai, para quê? O que Deus quer, né? Por que Deus manda a gente para esse mundo? E aqui em Deuteronômio 6:5 está o resumo dessa minha passagem aqui na terra. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Amém. E a vida começa a ter um pouco de sentido. Tem um Deus criador, um Deus que governa todas as coisas, antes, hoje e amanhã, com certeza. E estamos aqui para louvá-lo a vida inteira. O cântico anterior, muito bonito, e um pouco disso, né? A minha vida é louvar a Ti, Senhor. E agora pegar os versículos, né? Que é a base dessa reflexão, que o pastor já adiantou, coincidência, né? A passagem de Estevão trazendo, que foi tão breve, né? O chamado dele, pelo menos na parte da Bíblia, mas foi tão impactante, né? É um diácono que viu a glória do Pai. E isso é um motivo de muita alegria para mim e para o Júlio, com certeza, que somos diáconos e podemos estar aqui, podendo ajudar um pouco com a palavra do Senhor. Então eu vou ler, eu gostaria que os irmãos também tivessem a Bíblia, Gênesis 12, versículo 1 e 2. São 2 versículos, mas tem um resumo. Tudo se apontava para Cristo, o Antigo Testamento todinho. Então a gente nunca pode falar que o Antigo Testamento é ultrapassado. Não, tudo é apontado para Cristo. E eu vou ler essa passagem, irmãos, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e de ti abençoarei e engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Voltando um pouco à história da minha vida, bem rápida. Eu, há uns 10 anos atrás, um pouco mais, a gente está sempre perdido na vida, né? Como eu falei, não sabia nem para que eu estava aqui, mas tudo eu podia, e conflitos na minha família. Aí, participando do encontro de casal, eu tive um momento muito especial. Um momento em que eu senti um calor muito grande dentro de mim, enquanto o padre estava falando, eu era católico na época, e vi um choro, e naquele choro, ao mesmo tempo que era um choro de culpa, era um choro de libertação. E a partir daquele dia, irmãos, eu não precisei ouvir nada. Eu sabia que alguma coisa especial tinha acontecido comigo. Comecei a frequentar mais as missas, até que um dia minha esposa, que Deus usa, as pessoas que estão em nossa volta, ela falou: não quero mais ir na católica. Muita repetição, tudo. E ela procurou a igreja de outra denominação, e foi meu primeiro contato. Lutei muito no começo, muito idólatra, muitas imagens na minha casa, e eu lutei muito no começo. Será que tudo que eu fiz até agora está errado? E estava errado. Mas aprendi na palavra, foi o primeiro contato. Mesmo assim, com o passar do tempo, aprendendo a palavra,
alguma coisa ainda estava faltando. Deus falou, não é aí o seu lugar. Muita oração, e eu não conhecia. E o próprio irmão da igreja me apresentou o pastor Weber Campos Júnior, que é da igreja presbiteriana. Eu nem sabia, irmãos, que existia igreja presbiteriana. E gostei da pregação, tal, eu entrei na internet e achei o mais próximo da minha casa, que era aqui na Lapa. E foi nesse primeiro domingo do mês de fevereiro de 2017 que eu entrei naquelas portas. A irmã Wilson recebeu a gente. E com muita alegria, a semana que vem, 5 anos que estou aqui. Por que, irmão, dessa passagem, eu quero falar que esse chamado meu tem tudo a ver com o de Abraão, ou o de Abraão, que foi o primeiro, tem tudo a ver com o meu chamado. Abraão, no comecinho do versículo, disse o Senhor a Abraão. Deus falou direto com Abraão. Era uma vantagem que o Antigo Testamento as pessoas tinham, mas hoje não temos essa Deus falar com a gente direto, apesar que mais para frente eu vou explicar que nós somos muito semelhantes. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Como já escutamos na primeira passagem, Deus pede uma mudança de vida, uma mudança radical de vida. Irmãos, o contato com Deus, com o Espírito Santo é verdadeiro quando existe essa mudança. Houve um chamado e houve essa mudança radical. Deus pediu para que Abraão deixasse a sua família. Irmãos, quantas vezes deixamos as coisas de Deus por causa da família? E nessa vez, Deus pediu para Abraão deixar a família dele e ir para outro lugar. O povo de Harã era um povo idólatra. Seu pai era idólatra. Mas como a passagem de Estevão, após a morte de seu pai, Abraão na época, não era nem Abraão ainda, Abraão saiu. Vai para a terra que te mostrarei. Deus deu uma missão. Deus deu uma meta para ele. Uma primeira parte era a mudança de vida. A segunda era uma missão. Deus não chama a gente para continuarmos na mesma vida que a gente tinha. E de Abraão não foi diferente. Uma outra passagem, no mesmo versículo, te abençoarei. Uma promessa que Deus fez a Abraão. E no finalzinho, dá um prêmio por essa atitude de Abraão, que faria ele uma bênção e pai de muitas nações. Como o pastor mesmo disse no começo do culto, Abraão, ele era o pai das nações, mas não é de todas as nações, não são de todas as nações, é do povo eleito do Senhor. Porque logo em seguida, com o nascimento dos seus 2 filhos, Deus fala, agora é soberania isso, é a soberania, Deus fala. O meu plano de salvação está em Isaac, que não foi o primogênito, ele se Ismael, mas o meu plano de salvação está em Isaac, e logo depois em Jacó, como na primeira passagem de Estevão. Essa passagem que o pastor trouxe, eu não conhecia a fundo, mas tem tudo a ver, porque o Espírito Santo que me ajudou nessa reflexão é o mesmo que pousou sobre o pastor quando ele escolheu essa passagem. Então, Abraão, quando fala, Abraão é o pai de todas as nações. Não, todos os eleitos do Senhor. E Abraão tinha uma certa idade. Abraão já tinha 70 anos. Na Bíblia fala que é a idade do enfado. Ele não tinha filhos. E como uma pessoa nessa idade já de enfado, começa a aparecer os problemas, conseguiu receber e aceitar esse chamado. Primeiramente, irmãos, fé em Deus.
crer verdadeiramente e obedecer. São os pontos principais de uma pessoa que, com uma certa idade, já no final da vida, recebeu esse chamado. E, como eu falei, nessa primeira passagem, tem tudo a ver com o nosso chamado, irmãos. Deus chamou ele diretamente, mas nós fomos chamados através do Espírito Santo de Deus, que também é Deus. Cristo fala muitas vezes que quem blasfema contra o Espírito Santo é condenação. Então, irmãos, o Espírito Santo é Deus. Uma outra coisa que precisa, são 5 pontos, né? É um chamado direto de Deus, uma mudança radical e verdadeira da nossa vida, porque se não for verdadeiro, para que, irmão, você está aqui? Se não é verdadeiro, irmão, para que o mundo está aí? Mas se o irmão está aqui, é porque quer se alimentar da palavra. Ele acredita em Deus. Nessa aceitação, nessa mudança verdadeira, é como eu falei no começo, não tem mais aquele, eu continuo, eu aceitei a Cristo, mas eu continuo fazendo as coisas que eu fazia. Irmão, ninguém consegue. A palavra nos remete à vida nova. Como que o irmão vai conseguir viver a vida que tinha, aprendendo tantas coisas, que muitas vezes eram escondidas para nós? Até sabíamos que é certo e que é errado, sim. Ninguém vai falar o contrário, ninguém é hipócrita. Mas é muita coisa, até passagens da Bíblia falam coisas muito bonitas para mim, que eu não era capaz, acho que foi Davi que falou. E a promessa, uma promessa de vivermos com Ele eternamente. Essa vida, irmãos, quando no comecinho eu falei, a gente vinha, morria e acabava. Não, nós temos uma promessa do Senhor, que é viver eternamente com Ele, Cristo Jesus, adorá-lo diariamente e eternamente a vida inteira. Isso é uma promessa. Então, irmãos, Deus nos chama, Deus nos muda, nos dá uma missão, nos faz uma promessa e nos premia. Só que esse prêmio, irmãos, muitas vezes não vem, vai se completar na vinda do nosso Salvador, quando vir nos buscar. Mas esse prêmio de salvação, quando tem uma conversão verdadeira, um nascer de novo, nós já estamos vivendo já, irmãos. A nossa vida é diferente, não somos mais o que éramos. E desses 5 pontos, o chamado, a mudança, a missão, a promessa e um prêmio, é muita misericórdia do Senhor para nós. E mas eu só quero falar de 2 pontos. Como o tema é o chamado importante, eu quero falar do chamado e da nossa missão. Eu quero fazer falei do Abraão, falei da minha conversão, então eu posso alegar para os irmãos, com toda certeza, nós eleitos de hoje, não nos mudamos em nada dos eleitos da Bíblia. Em nada, irmãos. Eu quero que os irmãos peguem Romanos 8, 28 a 30, e saibamos que Deus escolhe quem Ele quer, no momento que Ele quer. Vimos que Abraão recebeu o chamado já com 70 anos. Eu recebi o meu chamado com 33 anos. Então, irmãos, eu quero que os irmãos peguem Romanos, deixa eu pegar, até separei aqui, 8, 28 e 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém, irmãos? Nessa passagem, Deus é tão maravilhoso que Ele quer que a gente seja conforme o primogênito dEle. O
primogênito que esteve com ele na fundação do mundo, que veio à terra em forma humana, ele nos justificou através da morte do seu filho, que não tinha pecado, mas se estamos com ele, somos, que nem está aqui, a fim que seja a imagem do seu filho, nós a aceitação de Cristo, a vida de Cristo seja um reflexo na nossa vida. Então, irmãos, e ele também glorificou. Então, irmão, ele está colocando glorificou. Mas como que eu fui glorificado se eu estou aqui ainda? O Deus é o de antes, o de hoje e o de depois, o de amanhã. Irmãos, nós temos a salvação. Deus glorificou a cada um aqui. Como está, se não me engano, 1 Coríntios 15. Na vida do Senhor, teremos até nosso corpo glorificado. Irmãos, o crente crê e já crê no que vai acontecer também. E nessa passagem, irmãos, eu quero dar um ponto. E quando eu cheguei a essa igreja, na nossa confissão de fé aqui da igreja, quem fez aqui, a gente fez uma promessa, né? Que estarmos ligados a essa casa enquanto ela estiver ligada às Escrituras. E eu quero ler o capítulo 10 da Confissão de Fé de Westminster, que é o que a igreja tem, a meta da igreja. Os jovens estão aprendendo muito a Confissão de Fé de Westminster, e no capítulo 10 está escrito assim: é Deus servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente todos aqueles que predestinou para a vida, e só estes, pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os daquele estado de pecado e de morte e que estão por natureza, e transportando-os para a graça e salvação em Jesus Cristo. Isso ele faz iluminando espiritualmente o entendimento deles, a fim de que compreendam as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes do coração de pedra e dando-lhes coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo. Para isso, dispostos pela sua graça. Amém, irmãos? Irmãos, isso aqui é o capítulo 10 da Confissão de Westminster. Podemos ter a certeza, irmãos, que estamos aqui recebendo o chamado no lugar certo. Isso é a doutrina da igreja presbiteriana. E isso é um guia que auxilia a Bíblia. Não é maior que a Bíblia. Mas o que está escrito nesse capítulo, irmãos, é perfeito com essa passagem que nós acabamos de ler em Romanos. Aí fala, mas Romanos, que muitas igrejas falam que os eleitos da Bíblia, os eleitos que constam na Bíblia, são só os eleitos que aparecem lá com o nome Abraão, Moisés, Isaac, Pedro, Paulo. Mas essa passagem de Romanos foi dada para nós através de Paulo. Paulo, ele era o apóstolo dos gentios. E a gente, o povo de Deus que aceitou a Cristo, que era um povo estrangeiro, um povo estranho a Deus, que hoje nós temos livre acesso ao Senhor e verdadeiro. Essa mensagem foi para nós, irmãos. Não foi para o povo que... Teve uma separaçãozinha, que Pedro era o apóstolo dos judeus messiânicos e que Paulo era o apóstolo dos gentios. Quem nos trouxe essa passagem, irmãos, foi Paulo. Irmãos, temos a certeza, irmãos, que a eleição de Deus, o chamado de Deus foi para nós também. E, como já falei, outras igrejas não acham que existe essa eleição, mas isso aí o pastor, um dia com tempo, ele pode trazer esse debate que é para muito, muito tempo, né? O importante é sabermos, irmãos, que os eleitos da Bíblia tiveram uma aceitação imediata ao seu chamado.
Os eleitos da Bíblia, como Abraão, nessa passagem, Moisés, na sarça ardente, Cristo chamando pessoalmente os pescadores, Cristo chamando Paulo na estrada de Damasco, todos aceitaram imediatamente. Talvez esse nome de cada um que eu falei, Pedro sendo chamado, Abraão, Moisés, é a única coisa que difere da gente, irmãos, porque você imagina, a Bíblia não ia caber o nome de todos os irmãos que Deus chamasse. Mas nós tivemos um contato verdadeiro com o Espírito Santo. Eu quero ler uma passagem de João 14, 16 a 18, que nos mostra a misericórdia de Cristo. 14 de 16 a 18. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amém. Irmãos, aqui, quando eu falei que nosso contato com Deus é verdadeiro, Cristo deixou o Espírito Santo para nós. Então, irmãos, somos de muita importância para Deus, em nome de Jesus. E nosso nome não está diretamente, como eu falei, né? Mas tem muitas passagens, irmãos, que nos remete a nós, né? Em João 17, 20, Cristo nos traz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Amém. Cristo, nessa oração sacerdotal, ele orou por ele, pelos apóstolos que caminhavam com eles e por nós, irmãos, por aqueles que viriam a receber a sua palavra. Uma outra coisa importante também, irmãos, que os chamados, como já comentei, são em tempos e de modos diferentes. Deus nos traz na Bíblia diversos chamados. Nenhum foi igual ao outro. Como aqui, tenho certeza que nenhum chamado foi igual ao meu. Cada um teve o seu momento, cada um na sua época. E se eu perguntasse para os irmãos, qual foi o chamado mais importante na sua opinião? De tudo que os irmãos já conhecem da palavra, de tudo que os irmãos vivem na igreja, com certeza os irmãos fariam o meu, né? O meu chamado é o mais importante. A minha salvação, a minha alegria de viver uma vida livre, né? Que a gente fala que muitas vezes o pessoal fala, não, mas você vai para a igreja, você vai parar de fazer. Eu estou livre do pecado. Eu não estou livre do pecado, eu sou livre. Para eles, como a gente viu aqui na passagem de João 14, eles não compreendem o Espírito Santo, mas os que são verdadeiros, os escolhidos de Deus, conhecem o chamado, sim, reconhecem o Espírito Santo nas suas vidas. E nosso chamado, como eu já acabei de falar, faz parte da Escritura chamada, da Escritura Sagrada, sim. E o plano de salvação não se encerrou. A Escritura Sagrada ela foi fechada, inspirada por Deus, como o pastor mesmo diversas vezes já falou, a inspiração da palavra do Senhor, ela já foi fechada. Mais do que isso, Paulo nos alerta que seja maldito. Mas o plano de salvação de Deus não acabou. Nós continuamos aqui, irmão. Nós fazemos parte desse plano de salvação. Amém, irmãos? Agora eu quero pegar uma outra parte, que eu falei que ia falar do chamado, e agora da missão.
Todo eleito da Bíblia foi chamado para servir até a sua morte. Houve uma mudança, houve uma meta, houve uma obediência verdadeira, uma crença e uma ordem do Senhor. Todo o caminho que os eleitos da Bíblia passaram, todo o caminho que eles tiveram que percorrer, teve um chamado, uma ordem do Senhor. Podemos lembrar de Josué, um pouco antes de entrar em Jericó, ele foi para uma guerra sem a presença do Senhor, porque Israel estava vencendo muitas batalhas, né? E quando ele julgou que aquele povo que ele atingiria seria inferior, que a vitória já estava ganha, ele perdeu. Aprendeu que sem o Senhor a gente não pode. A gente muitas vezes acha, mas eu já sei. Não preciso mais ler a Bíblia. Eu não preciso mais ir para a igreja. Eu já sei. Irmãos, nós estamos abrindo a porta para o pecado novamente na nossa vida. É que nem o presbítero Geraldo Azevedo sempre fala nas pregações. A brasa, né, o carvão fora do fogo, ele vai esfriando. E isso acontece conosco também, irmãos. E para nós, irmãos, qual que é a nossa missão? A nossa missão, irmãos, está em Mateus 28, 19 e 20. Que Cristo pede para Pedro, mas essa missão de Pedro serviu para nós hoje. A nossa meta hoje, irmãos, como cristão, como povo de Deus, é levar a palavra do Senhor, como eu estou fazendo aqui. Confesso que no começo mais nervoso, mas o Espírito Santo está na minha vida. Eu não tenho que temer nada. E eu estou passando um pouco do que eu estudei, do que a gente, nas reuniões de orações que a gente faz semanalmente, não vai nos trazendo um desfreio, né? A gente vai desfreando a vergonha, né, irmãos? Sabendo sempre da responsabilidade e o temor de Deus. Deus conhece cada um conforme as nossas dificuldades e nossas fraquezas. Ele não chamou aqui todos perfeitos, não, pode ter certeza. Todos que estão aqui são fracos e têm limitações. Mas também, a partir do momento dessa aceitação de Cristo, nós pertencemos ao corpo dele. Ele é o cabeça. E cada membro do corpo nosso é importante. Eu nunca perdi parte nenhuma da mão. Talvez um dedo pequeno perto do corpo, mas imagina como deve ser difícil. E a mesma coisa. E por isso que Cristo, toda sua sabedoria, ele chama a gente de corpo, porque todos somos importantes. Uns maiores, de cargos maiores, outros menores, mas não com importâncias diferentes. Todos temos a mesma importância. E aqui nós temos cozinheiros, engenheiros, mecânicos, vendedores, professores, músicos. Cada um com a sua importância, irmãos. E precisamos o quê? Servir com a mesma obediência e fé, como os eleitos da Bíblia. Que eles chegaram até o final da vida, irmãos. Eles viveram e cumpriram a meta. Como eu falei aqui na igreja, muitas vezes a gente fala assim, mas é difícil. Vai ser difícil sim, irmãos. Na igreja, nem tudo é maravilha. Nós estamos num mundo cheio de pecado. A gente, querendo ou não é que a igreja tem problema, é a gente que traz. Mas aqui na palavra a gente vai tentando aprender e consertando esses erros. Então a gente fala, não vou para a igreja porque é muito problema lá. Não, é você que está levando. Aqui é um lugar de oração, é um lugar de aprender o que Deus quer de nós. Muitos irmãos não entenderam ainda que nós somos os mordomos. Nós somos responsáveis em cuidar das coisas de Deus aqui na terra. E essa casa de oração, essa igreja aqui no Alto da Lapa, pertence ao nosso Senhor.
Ninguém é dono de nada aqui. E alguma obrigação que nós tenhamos aqui, temos muitas, irmãos. Frequentar a casa do Senhor. Eu pertenço à igreja Noto da Lapa, mas faz tempo que ninguém me vê lá. Mas hoje eu tenho hoje, graças a Deus não, mas eu estou assim, meio nervoso, mas não estou tanto. Talvez se tivesse a internet aqui, eu estaria mais. Bobeira, porque, né? Mas nós temos muito o que fazer aqui, irmãos. Ofertar financeiramente cuidar da casa do Senhor, mas o principal, ofertar nossos dons e talentos. Eu vejo aqui o grupo de música, que maravilha, né? O Diácono Júlio, perfeito, né? Sempre firme, várias funções aqui na igreja. Nós temos muitos irmãos, o presbítero Dário, que está aqui, está na Bahia, mas está cumprindo o chamado dele, incansável. Mas como é difícil, né, irmãos, a gente aceitar um chamado para as obras de Deus. E é fácil aceitar o chamado do mundo. Muitas vezes o chefe nosso pede coisa que a gente nem sabe. Aí a gente fica todo nervoso na hora, mas não fala não, né? Aí depois chega para o amigo e fala assim, tá bom, patrão, o chefe, já levo lá para o senhor. Aí vai para o lado, pede socorro aqui, pede socorro ali, mas aqui quando o pastor ou o irmão pede alguma coisa, na hora vem aquele não. Nem pergunta para o irmão do lado se ele sabe alguma coisa daquilo que pode estar ajudando ele na empresa, ele conseguiu, mas aqui não, aqui tudo parece que é mais difícil. Vamos num aniversário, de uma hora para outra, aparece garçom, o cara vira garçom, o cara nunca mexeu no churrasco na vida, mas naquele dia ele virou um churrasqueiro. Mas lá tem, né, doce, tem comida à vontade. E aqui que tem salvação à vontade, de graça também, né, irmãos? Mas parece que o chamado da igreja é mais difícil. Cristo nos ensina a servir e a ensinar as suas ovelhas. Eu vou ler aqui João 10:14, que nós não estamos nesse mundo perdido, sem pastor, não, irmãos. 10:14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Como no primeiro chamado que Cristo mesmo deixou, o Espírito Santo que está em nós conhecemos e aceitamos. Recebemos o chamado de Cristo e primeiro, irmãos, por isso que eu já falei, se os irmãos estão aqui e não teve contato nenhum com Cristo, alguma coisa está errada. Está aqui por causa da família? Não, eu acredito que não. Houve uma aceitação imediata, assim. Tivemos vários testemunhos de irmãos aqui já, que foi através de um parente, ou através da palavra, ou através, muitas vezes, de uma falha, uma culpa, mas que escutou da palavra do Senhor, escutou um testemunho de um irmão e se sentiu que pertencia ao povo de Deus. E eu gostaria que os irmãos lessem agora, para que a gente siga uma passagem que a gente vai seguir, que é o maior exemplo para nós, que é de Cristo Jesus. Gostaria que os irmãos pegassem o livro de Filipenses 2, de 5 a 8. Filipenses 2, de 5 a 8. Dá um tempinho para os irmãos, que isso aqui é de muita importância. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Irmãos, Cristo é Deus. Ele, em momento nenhum, julgou ser Deus. Ele aceitou aqui passar pelas mesmas dificuldades, porque como ele julgaria cada irmão aqui naquele dia, se tivesse lá no céu, só observando, a escala, a régua dele ia ser lá em cima, né? Acho que acabou o microfone aqui. Voltou, né? A régua de exigência de Cristo ia ser lá em cima, porque ele é perfeito, ele criou para tudo ser perfeito. Ele estava com Deus na criação, em João 1. Mas ele veio aqui porque ele sentiu na pele o que o seu povo, através por causa do pecado que começou lá no Éden, lá, o que o povo dele, os eleitos dele passam aqui na terra. E com certeza, naquele dia, ele vai saber julgar cada um aqui conforme as suas obras, sabendo de antemão que ele já nos predestinou e já nos escolheu, tendo a certeza que ele já sabe o nosso amanhã. Mas a mudança é verdadeira. Porque se tem algum irmão aqui, está de aparência aqui para quê? Cristo, ele morreu sem pecado. Ele era Deus, ele podia ter saído dali. Mas ali na cruz também, irmãos, quando eu falo que muitos irmãos têm o seu chamado, no seu momento, na cruz, ele salvou um dos ladrões. Foi uma aceitação tão imediata, mas de muita importância. E Cristo salvou na cruz. Ele morrendo, ele salvou. Imagina, irmãos, hoje que está ao céu, à direita do Pai, vendo a gente aqui, a cada passo da gente, o que ele não vai querer de bom para nós? A casa, a morada já está pronta. Seguiremos, irmãos, o exemplo de Cristo, que era Deus. Imagina a gente que não é filho de Deus, que não temos nem nosso nome diretamente na Bíblia, né? Mas nós somos eleitos, somos importantes para Deus. Uma outra coisa que acontece, irmãos, com a gente, com o tempo de serviço, nós achamos que inverteram-se os quadros, né? Deus chamou a gente, não nós chamamos a Deus. Muitas igrejas não têm essa a coisa bem clara na cabeça. Deus nos chamou, nos predestinou, não nós chamamos. Muitas igrejas chamam Deus faça isso, Deus faça aquilo. Quem somos nós, irmãos? Quem é o barro para poder cobrar o olheiro? Quem é a criatura para cobrar o Criador? Sabemos que nós nascemos para adorá-lo a vida inteira. E com o passar do tempo de serviço, os irmãos vão perdendo aquele primeiro amor. Mas mais para frente eu vou falar aqui, mas nem todos. Muitos. Porque os problemas na vida começam a aparecer. É problema de saúde, problema financeiro. E aquele tanto serviço que nós prestamos a Deus, nós nos achamos direito de cobrar. Nós não podemos cobrar nada de Deus. Quantas bênçãos tem hinos nossos aqui, o 62, o 63, quantas bênçãos Deus nos deu a vida inteira. Se fosse para a gente numerar, a gente nem consegue. Aí, 2 probleminha pontual, a gente coloca Deus de lado, ou a obra dele que a pessoa trabalhou a vida inteira de lado. Mas isso, irmão, como eu já falei, desde o começo do culto, nós somos iguais os eleitos da Bíblia. Moisés aceitou o chamado de Deus, seguiu, abriu o mar, seguiu com o povo, mais de 40 anos. Mas um dia ele se revoltou por causa do povo, não por causa de Deus, porque ele reconhecia as bênçãos que Deus faz na vida dele. Mas muitas vezes a gente pode olhar para o lado e, não vou mais para a igreja, eu não dá certo, que ali tem e a gente dá pancada na pedra que nem Moisés fez. A gente não pode dar pancada na pedra, irmãos. Moisés perdeu a salvação por causa disso? Não. Ele apareceu depois para Cristo junto com Elias. Mas Deus não se agradou do que ele fez. Como Deus não vai se agradar de cada um
que por mais que viveu aqui a vida inteira de serviço, de uma hora para outra, por causa de problemas da saúde, Abraão aceitou o chamado já na idade de problema de saúde. É um exemplo para nós. Imagina a gente aqui que serviu a Deus, aí chega no final, está tudo errado, a igreja não serve. Deus, irmãos, talvez, pela misericórdia dele, eu não sei nem se ele é o escolhido, se é o eleito, se não é, mas com certeza Deus não se agrada. Perder salvação ou não, quem sou eu para julgar? Em Romanos 2, não devemos julgar ninguém. Comecinho de Romanos 2, não devemos julgar, por mais certos que estamos, ou aquela pessoa está errada, mas que existe o juiz justo, que naquele dia vai acertar as contas com todo mundo, o livro vai se abrir. Então, irmãos, temos que nos voltar a Deus, certo de que Ele é o soberano, o tempo é dele e a vontade é dele. Se os irmãos não concordam com isso, não, eu não vou servir um Deus que Ele é absoluto, Ele sabe todas as coisas. Está chovendo hoje, irmãos. Algum aqui consegue fazer chover? Alguém consegue fazer o dia clarear, o dia escurecer? Então, irmãos, nós somos criatura. Ele é o soberano. E vamos. Como é bom, né, irmão? Sabemos que nós temos um Deus soberano, um Deus que é grande. Você já pensou se fosse que nem antigamente, no Antigo Testamento, ou alguns irmãos que vivem hoje achando que a esperança dele está num pedaço de uma imagem, que se cair da mão dele com certeza vai quebrar. Nosso Deus está no céu. Nosso Deus é grande. Ele não cabe aqui na terra. Ele não cabe. Irmãos, e nesse momento que eu falei, servir, alguns exemplos, que muitas vezes, irmãos, vão chegando no fim da caminhada mesmo, muitas imitações chegam para os irmãos. Talvez os irmãos não possam mais cantar, talvez os irmãos não possam mais fazer tarefas manuais, mas os irmãos têm força. Muitas vezes nem força tem para entrar por essa porta e estar glorificando a Deus. Eu tenho exemplos aqui. A dona Laila, a dona Lúcia, a mãe da minha irmã Vilma, que é a dona Luzia, e a tia dela, a dona Cidinha. Como elas fazem bem para a gente, irmãos? Não são importantes no corpo de Cristo? Aquele sorriso delas, aquela certeza que chegaram no final, estão chegando no final da vida e que tem a salvação e estão ali glorificando como se fosse no primeiro dia, o primeiro amor. E eu, pela experiência de 5 anos aqui, eu conheci um irmão, ou 2 irmãos, eu posso colocar, que um com bastante tempo, mas que serviu como os eleitos da Bíblia, prestando serviço, carinhoso, que Deus nos ensina amor, e sem amor não somos nada. Nós lembramos do saudoso presbítero Melo, que ele serviu até o último momento, crendo, fazendo as anotações na escola dominical, anotações, tem um monte de interrogação aqui. Olha, ele com o tempo de caminhada dele tinha interrogação, mas ele estava aqui para aprender, todo dia. E esse é um eleito da Bíblia que serviu verdadeiramente até o último dia. Muitas vezes, irmãos, sem a família do lado. Tem outros irmãos aqui também, por exemplo, quando Deus pediu para Abraão, saia da sua parentela, muitas vezes a parentela ia atrapalhar. O presbítero Melo, poucas vezes aqui com a família. Talvez uma vez ou outra com a esposa, mas a salvação é dele. A salvação é de cada um aqui. Outro irmão que foi meteoro, mas foi uma aceitação, um chamado muito rápido. Cristo falou, isso está perfeito para mim também, eu quero para junto de mim formar o Guilherme. São exemplos, irmãos, de que eu quero seguir aqui, enquanto eu tiver saúde, né? A limitação nossa, a irmã Ornelina que vem todo domingo aqui, naquela força, mas está ali, ela tem a certeza da salvação.
Irmão, então vamos seguindo firme na obediência, no amor, servindo, ensinando, cuidando das coisas de Deus, para que no fim a nossa missão tenha sido cumprida. Eu contando, sabendo que nunca estamos sozinhos, né, irmãos? Como eu já falei, com o Espírito Santo e com Cristo na sua volta. Porque nós temos uma meta. Pode vir hoje? Que bom, né, irmão, se viesse hoje. Algumas conclusões, irmãos. Antes dessa conclusão, eu queria que os irmãos pegassem a Bíblia em 2 Timóteo 7. 2 Timóteo. Deixa eu achar aqui, porque eu estou apanhando um pouquinho. 2 Timóteo 7, 8. É 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça que me foi guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Irmãos, mais uma vez a gente aí. Olha os irmãos de Deus aí. Olha os eleitos de Deus aqui. Ó. Todos amam a vinda do Senhor aqui? Amém? Irmãos, somos nós, irmãos. E então, irmão, na conclusão mais resumida, porque eu já estourei o tempo, que o pastor tinha falado, os 20 minutos. O nosso chamado, irmãos eleitos por Deus, são os mesmos da Bíblia. Assim como eles, devemos obedecer e servir até o fim das nossas vidas, agindo sempre em obediência, fazendo o nosso melhor, agindo com o mesmo amor que Cristo mostrou por nós em sua passagem aqui na terra, e com a certeza que estaremos preparados para ir nos buscar. Podemos ir para casa agora, irmãos, mais fortes, né? Eu sou a mesma força que os eleitos da Bíblia. Se Abraão foi forte, Moisés foi forte, eu também sou. Para Deus, eu tenho a mesma importância, porque eles eram frágeis, como nós, errantes como nós. E o único salvador, super-herói que nós temos mesmo que seguir e pegar de exemplo é Cristo Jesus. Ele é o nome sobre todo nome. Amém, irmãos?